Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar do relatório do Índice Global de Inovação, foi publicado em finais do mês passado e dos 132 países avaliados, Angola ocupa a posição 132, ou seja, somos os últimos da tabela quando o assunto é inovação. Do ponto da classificação, no topo da classificação, melhor dito, estão a Suíça, a Suécia e os Estados Unidos da América. De acordo com o relatório, Angola registrou poucos feitos no campo da inovação quando comparada com outros países africanos avaliados, como são os casos da África do Sul, do Quênia e da Tanzânia, que ocupam os 3 primeiros lugares dos países africanos com fortes indicadores de inovação. Entre os pontos fortes e fracos da elaboração deste índice, que avaliou a economia dos 132 países, tiveram a atenção dada aos gastos com a pesquisa e desenvolvimento, o acesso ao financiamento para a inovação, a fim de oferecer uma visão sobre o impacto da pandemia da Covid-19, até porque foi o período em que um vasto conjunto de aspectos esteve sob a avaliação. É este o assunto que trazemos para esta edição do Direto ao Ponto deste sábado, 9 de outubro. O investimento durante a pandemia da Covid-19 foi o aspecto que em que se notou maior resiliência, tendo registado um crescimento exponencial de 8,5% nas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Kiese Canito é especialista em estratégia empresarial, é o meu convidado para esta edição. O que eu começo por te perguntar é qual é a importância, qual é a relevância deste relatório, deste ranking, para o nosso país, para o nosso dia-a-dia? Primeiro, muito boa noite, Kiese, muito boa noite aos nossos convidados em casa. Este relatório é extremamente importante porque é um barómetro que nós temos aqui para medir até que ponto é que as ações que nós temos levado a cabo na área da inovação têm tido resultado. E acaba por ser também um instrumento comparativo, como ilustraste muito bem, se nos comparamos com outros países africanos, outros países mundiais e outros países, sobretudo, que têm rendimento e PIB muito próximos aos nossos. Então, acaba sendo uma ferramenta também para direcionar melhor as políticas públicas ligadas à inovação. Quando nós falamos de inovação, falamos exatamente de quê? De que áreas, de que tipo de ações, que tipo de intervenientes, o que é isso, inovação? Bem, a inovação é um conjunto amplo de ações, mas pode ser entendida sobretudo por nós olharmos para os problemas que são comuns da sociedade, os problemas do dia a dia, e nós encontramos formas inovadoras ou formas diferentes de endereçarmos soluções, né? E aí esta inovação pode surgir de qualquer lado, pode surgir de alguém que efetivamente trabalha numa determinada área, identifica e questiona-se. Tem muito a ver também com a questão do questionamento. Nós vamos questionar as formas atuais, como nós fazemos as coisas, como nós resolvemos problemas, e nesse questionamento, com a procura do conhecimento e a criatividade, nós temos depois... Estamos a falar de processos e de procedimentos. Não pode ser confundido com tecnologia, não é a introdução necessariamente... É assim, há uma confusão que se faz entre inovação e tecnologia. A inovação não é propriamente tecnologia. A inovação é fazer algo de forma diferente, que pode ser com tecnologia ou não, né? Nós, por exemplo, tivemos aqui uma situação que foi a questão da Covid-19, em que houve, numa altura, um problema muito grande relativamente ao estoque de máscaras, né? Exatamente. E nós vimos várias soluções de máscaras com panos africanos, e isto é uma inovação, né? Inclusive as empresas aderiram ao movimento e começaram a fazer máscaras personalizadas. Sim, então, isto é uma inovação. Porquê? Porque nós nos deparamos com o problema, com uma dificuldade de realmente atendermos as medidas de biossegurança, não temos recursos, então vamos recorrer à inovação. E aí não foi necessário uma tecnologia sofisticada. Logicamente, a tecnologia nos permite aqui dar mais abrangência àquilo que são os processos de inovação. E é o que nós vamos ver
um pouco aqui. Já a partir daqui, com os líderes mundiais em inovação em 2021. Nós estamos a falar de um período que há a publicação do relatório, mas o dado, a recolha da informação, refere-se a 2020. Sim, sim, sim. Normalmente esse tipo de análise ou de relatórios, eles captam informação do ano anterior para depois de gerar o índice do ano posterior. O que significa o quê? Que mesmo as ações, né? Porque nós, é só para explicar aos nossos telespectadores que muitas vezes nós vamos ouvir que o governo lançou uma determinada política e nós queremos que ela tenha já reflexo aí. Não, isto tem todo um processo de análise e compilação de informação para que ela seja refletido posteriormente. Exatamente. Entramos então para este slide que nos mostra quem são os líderes mundiais de inovação, sendo que há aqui uma divisão por continentes. Sim, olha, esse slide é muito importante, porquê? Porque nós aqui conseguimos destrinçar, né, por continentes quem efetivamente está à frente da inovação. Quando nós olhamos, por exemplo, para a América do Norte, vimos os Estados Unidos, vimos o Canadá, temos um aspecto aqui também no norte da África e a Ásia Ocidental, que é o Israel. Israel aqui é um caso muito sui generis, porque Israel é um país com muitos poucos recursos naturais e teve de se reinventar, né, com a inovação para poder realmente sobreviver como nação. Então, é um exemplo para todos nós, para todos os outros países, de como usar a inovação como estratégia realmente para nós conseguirmos atender Olhando as para isso, é uma sociais e pergunta que rapidamente se faz, é saber o que é que efetivamente eles fizeram para serem considerados líderes ou referência nesse quesito inovação. No caso de Israel, nós estamos a falar exatamente de quê? O que é que Israel fez? Primeiro, eles criaram uma cultura toda na sociedade voltada para a inovação. Quer dizer, cada israelita, ele pensa sempre numa forma inovadora de fazer as coisas. Porquê? Porque eles não têm recursos. E então isto faz com que eles efetivamente abracem. E depois são as políticas, né? Nós temos políticas, por exemplo, foi criada uma autoridade para a inovação em que ela absorve tudo, né? Imagina, eu tenho um projeto, ela absorve, e depois temos a questão do financiamento. Israel tem uma particularidade, que eles têm recursos financeiros, eles financiam uma parte de recursos não reembolsáveis. Tens uma ideia que é fantástica para o país e investem naquilo sem um retorno. Porquê? Porque a inovação tem a particularidade do erro, do aprendizado, da experimentação, do risco. Então, nós não podemos tratar ela como se fosse um projeto mais tradicional ou com uma previsibilidade maior. Então, não é como vender cerveja. Tenho ali uma cantina, compro 6 grades lá no armazém do Xisto Benedito, trago aqui para a minha loja e sei exatamente o que é que aquilo me vai dar. E outro aspecto, só sem te cortar, importante é a educação. Um investimento forte na educação. Israel tem um nível de per capita de doutores por número de habitantes muito grande. Isso faz com que a produção de conhecimento seja contínua. E depois há também a atração. A atração o ambiente, vamos lá ver, de negócio, o ambiente do ecossistema, atrai também mentes brilhantes. Então, a própria política de retenção destes talentos para que contribuam para o ecossistema é importante. Falaste de doutores, eu não sei se é necessariamente uma coisa boa. Deixa-me só depois perguntar-te agora se esses exemplos que tu pegas em relação a Israel são os mesmos que se aplicam para os demais países e particularmente para a África subsaariana, que tem a África do Sul, o Quênia e a Tanzânia como as 3 principais referências. É assim, quando nós olhamos para a África, nós somos um dos continentes com mais problemas e a inovação realmente, vamos lá ver, é fértil onde há muitos problemas. A África do Sul, tendo em conta a dimensão da sua economia, diversificação, aposta na educação, o financiamento, como já falamos aqui. O Quênia, eu acho que é um exemplo também muito prático. Porquê? Porque nós temos que resolver os problemas conforme o nosso contexto, a nossa cultura, e a inovação para a África tem que estar assente nisto. Nós temos o exemplo do Mobile Money, que é uma solução que surgiu, por exemplo, para resolver o problema da inclusão financeira. Exatamente. E teve sucesso. Surgiu em África.
e hoje já é, inclusive nós até já o cartão estamos... postal do Quênia Sim, nessa sim. matéria. Então, agora, se nós olharmos aqui, eu tenho aquele quadro vermelho que está ali, estas são economias que nós olhamos um pouco pelo volume, pelo PIB. Mas se olharmos aqui para um outro gráfico, que nos dá aqui uma outra classificação. Por quê? Porque aqui nós incluímos aqui as Ilhas Maurícias e Cabo Verde, que são ilhas com um PIB menor, mas que estão, se nós olharmos, as Ilhas Maurícias estão no top. Exatamente. Principalmente por causa de toda a política ligada à parte da inovação. E depois também temos Cabo Verde, também, que tem tido uma presença muito forte naquilo. Não tem muitos recursos, sim, reinventa-se e, sobretudo, cria, vamos lá ver, mecanismos ligados, como já falámos, ligamos à questão da educação, do fomento, da coordenação entre os vários setores, né, para efetivamente nós podermos ter esta inovação. Este ranking já é feito desde 2007. E tu dizes aqui que Angola entra pela primeira vez para este mapa. O que é que nós fizemos para sermos tidos e achados nessa avaliação? O que é que nos aconteceu? Eu acredito que, pronto, eu não tenho... Até porque a nossa posição não é propriamente das melhores. Nós somos os últimos. Dos 132 países avaliados, nós estamos no fim da tabela. Vamos lá ver, este relatório pode ser visto de várias perspectivas, não é? Essa primeira perspectiva, estamos na cauda, estamos no fim, é uma das perspectivas. Mas respondendo à sua pergunta... É que chama logo a atenção. Sim, respondendo à sua pergunta, o que eu acho é que nós temos aqui é que comunicar. Acho que o desafio aqui é a comunicação. Porque estes relatórios têm muito a ver com a informação que é disponibilizada pelos países. Então, se os mentores dos relatórios vão à procura de informação para preencher os seus indicadores e aquilo que são as categorias e não encontram informação suficiente para sustentar a entrada de um país num relatório, ele não entra, né? Então, eu acredito que um dos indicadores que nos colocou foi nós termos indicadores suficientes, pelo menos, para serem analisados, para servirem de base para entrar. E ao disponibilizar a sua informação num período de crise, num período em que o mundo praticamente parou por força da pandemia. E isso é que é um aspecto importante, porque o fato de entrarmos, né, se nós olharmos, nós temos 54 países em África e só 27 países é que estão neste ranking, né? E então significa o quê? Que nós começamos a disponibilizar mais informação e a comunicar mais. Agora, temos é que encontrar os mecanismos para ascendermos a outras posições, uma vez estando no rating. Estamos a falar de quantidade de informação ou qualidade? As duas coisas, né? Porque quando olhamos um pouco mais profundo, o relatório tem cerca de 81 indicadores e são qualitativos e outros são quantitativos. Então, Agora, há também um desafio aqui que tem a ver com as informações que não são passadas por nós. Por exemplo, as Nações Unidas têm informações nossas, há uma série de instituições em que nós pertencemos que têm informações nossas e muitas vezes esta informação vai ser... Até que ponto é que isto não pode ser um aspecto que coloca-nos assim um ponto de interrogação sobre a credibilidade destes relatórios? É assim, eu não porque eles pegam de fontes, de segundas, terceiras fontes, que é para produzir esses relatórios. O grande risco... Muitas delas não estão aqui. O grande risco também é a questão da extemporaneidade da informação. Porque muita da informação que está nestes relatórios são informações que, por exemplo, que não estão atualizadas, né? São informações de 2016, outras informações. Eu queria só para recuar um pouquinho no... Xisto Benedito, por favor. Só para nós darmos aqui uma pincelada em termos de avaliação. Nós temos aqui uma comparação com o mundo, em que nós já falamos aqui quais são os principais e temos aqui a pontuação. Isto aqui é a pontuação que é dada. Exato. Depois, se nós nos comparamos com aqui a África subsaariana, temos aqui um aspecto interessante, né, que tem a ver com as Ilhas Maurícias, África do Sul, Quênia, Cabo Verde. Aqui é importante nós olharmos porque nós estamos agora a aderir à zona de livre comércio africana. Sim. E nós vamos concorrer com esses países todos. Então, se esses países estão a avançar fortemente em políticas de inovação, nós estamos agora na quarta revolução industrial, com novas tecnologias e com políticas muito fortes
em transformar aquilo que é o poder criativo dos seus cidadãos com base em fortalecimento de capacitação, retenção, para transformá-los em benefícios reais para a sociedade. Nós estamos a dizer aqui que nós, se não olhamos com uma determinada objetividade, nós podemos estar a concorrer num mercado em que vamos estar em muita desvantagem. Então, mais uma vez, ter esta comparação com outros países de regiões parecidas com a nossa é importante. Depois, quando olhamos aqui para a SADC, nós vamos olhar que temos economias com muito mais, vamos lá ver, em termos económicos, menores que a nossa, como o Botsuana, como as Ilhas Maurícias. E a própria Namíbia, que está aqui ao lado. Que têm também rankings que estão acima de nós. Depois, olhando aqui um pouco para os PALOPs, nós temos aqui Portugal, temos o Brasil, voltamos a ter Cabo Verde, e temos Moçambique, que está com 19 pontos na posição 122. Quer dizer o quê? Em a maior parte dos cenários, nós estamos, das regiões onde nós fazemos parte, nós estamos com um desafio. E aqui uma vantagem que nós temos é que hoje o mundo há uma colaboração competitiva, né? Porque nós vimos muitas vezes que o nosso Presidente da República faz a sua diplomacia e muitas vezes passa por esses países. Então, há possibilidade também, e o relatório traz isso, de nós não estudarmos só os nossos indicadores, estudarmos também o que é que os outros fizeram e para também termos isso como perspectiva. E depois criamos esse mecanismo de cooperação para irmos buscar depois aqui este know-how que nos falta. Pronto, aqui nós temos um pouco o critério como é avaliado o relatório, como é feito o relatório. E aqui temos o índice global, que depois é subdividido por dois índices. Nós temos aqui input, innovation input. O que é que significa isso? Que o relatório entende, né, que não basta nós nos focarmos naqueles indicadores tradicionais de inovação, número de patentes, número de pesquisas. Por quê? Porque a inovação tem um ecossistema que é maior do que isso. Então, se eu não tenho os drivers de inovação ou aquilo que são as pré-condições para inovar, eu não vou ter depois os resultados. É assim que nós temos primeiro aspectos ligados à infraestrutura, onde Angola teve essa classificação, e aí nós estamos a falar sobre a infraestrutura ligada à parte de tecnologia de informação, infraestrutura física. Estamos a falar também aspectos ligados a socioambientais, também, onde Angola foi bem classificada. Depois temos a questão do capital humano, onde estamos a falar da questão da educação, estamos a falar da questão também do ensino superior, falamos aqui dos doutores, e um pouco também do que é que nós fazemos a nível de pesquisa e inovação. Depois temos Nesse aspecto, nós tivemos muito recentemente uma reclamação num grupo de engenheiros e de cientistas que diziam que lhes é dada pouca atenção, sentiam-se abandonados pela sociedade, pelas instituições afins, porque tenham um conjunto de ideias e de projetos, mas depois não são tidos nem achados na hora de pegar e aplicar a resolver determinados aspectos. Vamos ter a oportunidade de falar isso quando falamos das soluções. Deixa-me só focar ainda aqui. Okay. Bem, nós aqui depois temos as instituições, que aqui este é um aspecto fundamental. Porque aqui o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar do nosso ambiente económico, né? o doing business, porque nós estamos a falar das inovações que precisamos associadas ao empreendedorismo. E estamos a falar também do nosso ambiente regulatório e estamos a falar, sobretudo, também do nosso ambiente político. Depois temos aqui a sofisticação do mercado. Estamos a falar também um pouco daquilo que é a questão do acesso ao crédito, a questão também do investimento. Depois, a sofisticação do negócio tem muito a ver com como é que os negócios são vistos, né? Se já temos os negócios que usam base tecnológica, então isto fomos muito mal classificados. Quer dizer que estamos muito tradicionais ainda, as empresas precisam de inovar mais. Se estamos mal classificados na sofisticação de negócios, não estamos muito diferentes na sofisticação do mercado e a avaliação que é feita, a forma como as instituições funcionam também não difere muito. Portanto, sim. E se aplica também aos produtos criativos, quando nós estivemos a falar do Innovation Output, do índice de inovação, portanto, também não é boa. Para dizer produtos de conhecimento e tecnologia. Para dizer o quê? Se nós, nas pré-condições,
não estamos bem, não temos como estar bem depois nos resultados. Não Quando temos dizes como... as pré-condições, são os critérios que estão dentro destes, Sim, porque aquilo, nós temos destes aqui, pressupostos. sim, nós temos aqui 7 pilares. Em cada um destes 7 pilares, nós temos aqui 3 categorias. Não estão aqui indicadas, foram estas que eu falei. E depois nós temos um conjunto de 81 indicadores para medir realmente cada um desses aspectos que estão aqui. Exatamente. E pronto, aqui quando falamos de produtos criativos, quer dizer que é mesmo produtos do conhecimento, né? E aqui é a mesma coisa. Já mesmo para finalizar, porque Sim, temos que seguir agora para o primeiro intervalo. Vamos continuar a falar mais daqui a pouco, só rapidamente irmos para o intervalo, porque temos que ganhar dinheiro, mas eu convido a manter-se aí deste lado connosco, porque ainda temos muito para falar sobre este assunto. Até já. Boa noite, uma vez mais, bem-vindos ao Direto ao Ponto deste sábado. Hoje estamos a falar dos desafios para a melhoria da posição de Angola no Índice Global de Inovação. O meu convidado para abordarmos este assunto é Kiese Canito. Ele é especialista em estratégia empresarial. Nós terminamos o primeiro bloco em que mostrávamos os critérios que são tidos em consideração para então podermos chegar à classificação dos países. Nós precisamos melhorar a nossa posição, somos os últimos do ranking. O que é que precisamos fazer? Assim, Como é que precisamos? Assim, Mais do que é como. Porque fala-se muito de soluções. Nós, volta e meia, vemos o anúncio de um conjunto de aspectos, de medidas para inverter a forma, para alterar a forma como procedemos em determinadas situações. Muitas delas, nos últimos meses, o último ano, desde logo o exemplo disso, foram provocadas pela Covid-19. Mas, pelos vistos, o que nós fizemos não é suficiente. Eu acho que aqui o desafio maior é a coordenação, né? Eu acho que aqui é a coordenação, porquê? Porque nós podemos... Falta ou não existe? Eu acho que falta mais coordenação. Imagina, eu como observador e olho para este relatório, eu vou ter que atribuir culpas a alguém, supostamente, né? Eu posso atribuir culpas, por exemplo, à pasta de tutela, né? que vela por essa situação. Mas isso é injusto. É injusto porquê? Porque nós vimos aqui que são vários itens que concorrem realmente para a nossa posição. Então, se não houver uma coordenação, por exemplo, entre o Instituto, o departamento, né, que vela por esta área de inovação, com os outros setores, outros departamentos e outros players do ecossistema de inovação, nós não conseguimos chegar lá, né, por mais esforço que eles façam. Então, nós falamos aqui do ambiente econômico, o nosso ambiente de negócio. Se nós não tivermos um bom ambiente de negócio, nós não transformamos as pesquisas, falou aqui dos doutores, transformamos as pesquisas em negócio. Porquê? Porque ele quando for para transformar a pesquisa em negócio, ele vai se deparar com questões ligadas ao acesso ao crédito, ao financiamento, a outros aspectos que ultrapassam aquilo que é a responsabilidade, por exemplo, do Ministério do Ensino, né? Podemos falar aqui. Mas para isso precisamos de capital humano. Tem que ser valorizado, que é para haver condições para haver pesquisa e essa pesquisa ter resultado. Sim, então, isso é importante. Então, eu começo essa parte da coordenação. E depois a parte também daquela questão da criação do ecossistema. O ecossistema, nós temos aqui um problema muito grave em alguns sítios, que nós criamos ecossistemas. E o que é o ecossistema? Só para simplificar isso, se eu sou um determinado departamento ou uma determinada área que sou responsável por isto, e eu quero interagir porque hoje em dia a inovação é aberta, eu não consigo só dentro da minha caixa criar todas as soluções. Então eu começo a ouvir outros players. Mas se eu vou ouvir outros players
E quando eu for implementar as políticas, eu penso sozinho, né? Eu estou a criar um ambiente de ecossistema. Por quê? Porque eu trouxe todo mundo, ouvi todo mundo, mas na altura de implementar, eu implemento só aquilo que eu penso. E nós temos que criar um verdadeiro ambiente de ecossistema, que é, eu vou ouvir vários players, eu vou incorporar aquelas ações que eu acho relevantes para a minha estratégia e todo mundo depois se revê naquilo. O Simplifica cabe nisso que tu acabas de dizer? É assim, o Simplifica é um bom passo de inovação, se podemos chamar em processo, né? Porque nós temos vários tipos de inovação. Porquê? Porque aquilo que eu disse do questionamento. O que é que do Simplifica nós temos que é aproveitado na forma como nós estamos? É assim, né, só não te cortando, que é para não perder aqui a linha de raciocínio, porque nós ainda estamos a falar do relatório. Né? Exatamente. Vamos falar agora depois do... Nós fizemos ações práticas Não, para percebermos como é que rankings como esse, relatórios como esse, se aplicam na prática e eles afetam a nossa vida. O que eu quero fazer é... nós conseguimos compreender o cenário de como é que nós estamos e nós vamos chegar nesse aspecto mais prático do Simplifica e de outras ações que nós vamos ter a oportunidade de falar, que são ações concretas que nós podemos pensar. E depois também aqui um aspecto importante é, nem o curso, nem eu, nem as pessoas que estão a nos ver têm a solução. A solução está na interação, está naquilo que é a interdependência entre o que eu penso e o que o curso pensa. Né? E porque muitas vezes mudar o mundo. Muitas vezes nós nos fechamos em caixinha e achamos que tem a solução. Eu não tenho a solução. Eu tenho uma perspectiva de solução que tem que ser complementada com alguém que tem uma perspectiva diferente, porque, ao fim e ao cabo, ninguém tem uma visão concreta de tudo. Agora, tocando aqui nesse aspecto, como nós falamos dos vários indicadores, agora aqui é ver como é que nós nos comparamos, mais uma vez, né, com o mundo em cada uma das vertentes. Né? Se nós formos a ver aqui esta comparação com... esse aspecto aqui é muito importante, que tem a ver com o rendimento médio e inferior. Porque o próprio estudo também faz uma classificação das economias em função do rendimento que elas têm. Quer dizer, isto também é um outro indicador importante, que eu falei. Se temos economias que têm o mesmo nível de rendimento que nós e estão a inovar muito mais do que nós, quer dizer que o problema não é recursos. Né? Isso é um aspecto importante, porque nós podemos dizer não temos recursos. Não, tem outras economias que também têm o rendimento como o nosso e estão melhores. Então, para tirarmos aqui a questão muito do recurso. É importante, mas não é o fator principal. Então, se nós formos olhar aqui a pesquisa, capital humano e pesquisa, que nós falamos tem a ver com a educação, tem a ver com a questão do ensino superior e a questão da pesquisa, vamos fazer uma pequena comparação. Por exemplo, esta linha que está aqui somos nós. Depois temos uma linha aqui verde, que são os países da África subsaariana, e depois temos esta linha aqui, que são os top 10 da inovação. Então, nós conseguimos aqui, numa escala de 100, conseguimos ver aqui que, por exemplo, nesse aspecto do capital humano, nós estamos aqui. Um aspecto que chama muita atenção, onde nós estamos mal, é aqui. Nós fomos a ver esta linha, produto do conhecimento e tecnologia. Não temos. Temos muito pouco. Estamos a falar exatamente aqui. Aqui, quando falamos de produto do conhecimento e tecnologia, tem a ver com aquilo que disse, transformar aquilo que é pesquisa, que, por exemplo, imagina, falou dos pesquisadores que não são levados em conta, tudo mais. Então, esses pesquisadores levados em conta com apoio, os produtos que vão criar, ou os serviços, é que entram por aqui. Então, o curso acabou por apresentar um dos aspectos, quando disse que eles estavam desapontados. Por quê? Porque se tivessem apoio, se calhar poderiam produzir estes produtos de conhecimento e tecnologia para que elevasse o nosso ranking. E pronto, então conseguimos ver um pouco como é que está a nossa comparação com os outros países em vários outros indicadores. Isto para quê? Mais uma vez, para nós olharmos... Recua só um pouquinho. Sim, estamos a correr já com o tempo. Não, isso para quê? Para nós olharmos os países da África subsaariana, olhamos para eles com profundidade, olhamos como é que eles fizeram para chegar a estes níveis, para estarem a estes níveis, e nós temos um critério de como nós conseguimos traçar um caminho baseado naquilo que os outros estão a fazer.
Isso é uma questão de contextualizado tempo, é uma com a nossa tempo, ou é uma questão realidade de e cultura. processos, de objetivos? É assim, a inovação depende de cada país, porque nós temos vantagens competitivas e desvantagens competitivas relativamente aos outros países. Então é importante que nós façamos uma introspecção e olhemos para os nossos aspectos sociológicos, aspectos culturais, todos esses aspectos concorrem para a inovação. Porque muitas vezes a gente acha que vai trazer uma tecnologia dos Estados Unidos, vai colocar aqui e ela não funciona. Por quê? Porque não levamos em conta. E depois aspectos ligados à capacidade humana. Nós temos que formar as pessoas para as pessoas poderem produzir. Exatamente. Pelos vistos, nós temos aqui, e chegamos agora aqui a este ponto das iniciativas, tu dizes que nós temos 5 ações em curso, ou seja, há um foco. É assim, essas são algumas que eu elenquei. Exatamente. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, acho que teve um conselho consultivo ontem e apresentou um relatório com várias iniciativas, e muitas delas de destaque. E eu elenquei apenas algumas para dizer o quê? Estamos na cauda, mas nós estamos a fazer alguma coisa que efetivamente pode se refletir nos relatórios posteriores. Mas, como eu disse, não é só uma responsabilidade do ensino, do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma coordenação que tem que haver por causa dos outros aspectos que eu já fiz referência. Então, muito rapidamente, um dos aspectos que chama a atenção é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi lançada já e que tem aqui estes focos. Né? Tem um foco na relação entre ciência, tecnologia e inovação e tem aqui 3 frentes, que é a produção do conhecimento, que nós falamos ali, que está no relatório, o setor produtivo, que é os problemas, iniciativas, que é linkar aquilo que é feito nas universidades às empresas, para que realmente nós, como cidadãos do dia comuns, tenhamos acesso a esses benefícios da inovação. E depois a questão da tecnologia e inovação, que também acaba por cair um pouco nisso, que é a transferência deste conhecimento. Depois, temos aqui a parceria com a editora científica renomada, aquisição de um pacote de acesso de 3 anos de literatura científica. Aqui o que é que nós estamos a dizer? Sem acesso ao conhecimento, acesso à informação, nós não temos pesquisa e sem pesquisa nós não temos os resultados da pesquisa que geram a tal inovação. Então, o fato de nós termos acesso à literatura é importante. Depois, estudo independente sobre a inovação e empreendedorismo no ensino superior. Exatamente. Precisamos de bolsas de estudo e, para isso, bolsas de mérito com Sim. universidades de referência e precisamos também de uma Fundação Nacional para o Desenvolvimento. A Fundação foi criada. Foi criada e aqui essa Fundação ela é importante porque por causa da questão que eu disse da coordenação. Porque, imagina, nós temos várias iniciativas, como disse, dos pesquisadores, e que não se vêem acudidas muitas vezes por instituição. Então, esse fundo acaba por congregar todas essas iniciativas, né? E depois também criar fontes de financiamento para elas. E foi anunciado que nós temos aqui uma meta de investir 1% do PIB em pesquisa e inovação. Só para ter uma ideia, a Suíça, que é a líder, a Suécia, a Suíça, investem cerca de 3% do PIB em inovação. Então, o valor com que nós investimos do PIB também reflete. Agora, outro aspecto aqui também importante, só para terminar, é esta fundação também tem o papel de fazer o ranking dos próprios centros de estudos de pesquisa cá, né? Porque também nós temos vários centros de estudos, várias universidades, elas também precisam ter um ranking avaliadas por nós. E esta avaliação depois é que reflete nos rankings de fora. Exatamente. E mais uma vez, até de confrontar com esses relatórios que são publicados por instituições estrangeiras. Né, que comunica para, por exemplo, o Índice Global de Inovação, aquilo que é a informação atualizada do que nós estamos a fazer para que, efetivamente, nós tenhamos esse resultado da subida dos nossos indicadores. É o que nós esperamos que aconteça já no relatório de 2022. Esperamos que assim Na terceira e última parte deste Direto ao Ponto, provavelmente vamos dar-lhe alguns dos passos que precisamos fazer, seguir, para melhorarmos então esta nossa classificação. Eu convido-lhe a manter-se connosco para ver a terceira e última parte deste Direto ao Ponto.
terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar dos desafios para a melhoria da posição de Angola no Índice Global de Inovação. Já mesmo para terminar, que esse canito, e estamos a chegar ao fim, o que é que nós precisamos fazer, e a questão que não se cala, que é para nós sairmos da cauda da classificação deste ranking? Sim, sim. São identificados os problemas. Sim, precisamos sim. de discutir agora a solução. Sim, sim. Há uma série de soluções que nós temos que ter em conta, principalmente, como eu já disse, ligadas à questão do nosso ambiente de negócios, né? Nós temos que melhorar aspectos ligados ao acesso ao crédito. Olha, temos aqui já algumas questões aqui importantes. Alguns dos caminhos a seguir. Alguns dos caminhos, por exemplo, um dos caminhos é a educação, né? Nós temos que mudar o nosso modelo de educação, de uma educação voltada mais para a experimentação, porque a inovação tem muito a ver com a questão de experimentar, prototipar, para ver efetivamente o que é que funciona, né? Pôr a mão na massa. Depois, falamos aqui do Simplifica, fomenta a inovação, né? Quando nós olhamos para o Simplifica, eu falei sobre a questão do questionamento, né? É nós questionarmos efetivamente se ter 2, 3 documentos faria diferença, se nós podemos encurtar o passo. Mas outro aspecto fundamental é não só nos focarmos na avaliação dos resultados, mas na avaliação do impacto daquilo que nós fazemos. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, nós podemos ter o Simplifica, diminuímos os processos, está ali um resultado. Agora, vamos olhar efetivamente o que é que muda no meu dia a dia, eu como cidadão. Será que ganhei mais tempo? Estou a tratar os documentos de forma mais rápida? Quer dizer, eu tenho que sentir, estou mais produtivo, efetivamente, este impacto. Então, reduzir-se custos. Reduzir custos. Então, tem uma série de impactos que eu tenho que sentir no meu dia a dia, e é isto que acontece nos países que estão lá na cima, porque eles conseguem transformar todas essas ações em benefícios reais para a população. E aí é que faz com que eles estejam na parte de cima do ranking. Depois, nós temos aqui aspectos ligados à questão das políticas públicas. Eu falo aqui da inovação aberta. Como eu disse, se nós queremos realmente construir inovação, nós temos que sair da caixa e temos que abrir para colaborar, por exemplo, com agentes externos, porque muitas vezes eles têm outras percepções. Eu falo aqui, por exemplo, um determinado órgão, uma empresa, um órgão do Estado, precisa resolver os problemas, mas muitas vezes as soluções não estão aí. Então, por que eu não abrir para trazer uma startup, para trazer alguém que pensa de forma diferente e junto comigo criarem uma solução inovadora? Por quê? Porque eu, como estou num ambiente, eu penso da mesma forma, faço da mesma forma. Então, eu tenho que vir alguém de fora para me questionar e para eu pensar que é possível fazer diferente. Depois, dados abertos, é importante. O governo, por exemplo, lançou o cartão único de transporte. Vai gerar muita informação, e hoje estamos na era dos dados. Se eu disponibilizo esses dados, por exemplo, abertos, pode aparecer uma startup, alguém que pega nesses dados e cria uma melhor rota de otimização de autocarros. Não precisa ser o próprio Ministério que implementou isso a criar, mas se ele disponibiliza os dados, nós conseguimos ter essa percepção. Depois, temos aqui a parte da inovação, por exemplo, em produtos. Nós estamos agora a tentar alavancar a nossa indústria. E nós temos aqui muitas, por exemplo, universidades que têm cursos de engenharia industrial. Por que não dar desafios às universidades, aos centros de pesquisa, para resolverem determinados problemas e serem depois incorporados dentro da indústria? E até mesmo as startups que estão aí a esse é um desafio. Como cogumelos. E depois, modelos de negócio, isso é muito importante. Nós, por exemplo, temos um modelo de negócio fantástico que está a gerar muita renda para as pessoas, e eu acho que devia ser um caso de estudo, que é da mobilidade urbana. Temos muitas mobilidade urbana. Ok. Temos agora muitas plataformas, por exemplo, de mobilidade urbana, que eu tenho o meu carro, entro no aplicativo. Exatamente. Isto é uma mudança de modelo de negócio. Por quê? Porque em vez de eu ter um carro, eu tenho a partilha. E o que acontece? Muitas pessoas que perderam seus empregos e que tinham um carro, hoje têm a possibilidade de ter um rendimento. E por estás a falar sobre isso, a inovação muitas das vezes é associada ao desemprego. O setor do automóvel, por exemplo, quando se fala de fusões, quando se fala da introdução de tecnologia, ela vem automaticamente associada à redução de mão de obra. Até que ponto é que isto não é um fator que retrai
Isto é um outro aspecto importante que tem a ver... A adoção desse conjunto de medidas, porque isso depois tem que ser analisado em função dos contextos, assim, não é? o que eu posso dizer é o quê? Nós estamos na era da quarta revolução industrial e nós temos que proteger as pessoas e não as funções. Por que eu digo isso? Se nós protegemos as funções, imagina se eu tivesse que proteger alguém que produz, na era da primeira revolução industrial, alguém que produz carruagens. Eu não teria os carros hoje. Por quê? Porque eu teria que proteger aquela função. Então, nós temos é que pensar como fazer o enquadramento dessas pessoas no novo contexto para que a inovação aconteça. Porque se nós queremos proteger uma função, por exemplo, de alguém que levanta uma catraca, eu não vou pôr lá essa pessoa, vou tirar essa pessoa que levanta a catraca, vou pôr no desemprego e vou pôr uma catraca automática. Eu vou ter menos produtividade, por quê? Porque essa pessoa pode ir à casa de banho, não, voltou, eu tenho ali a pessoa a esperar, então eu tenho que pensar como fazer a realocação dessas pessoas e não travar a inovação porque eu quero proteger determinados tipos de funções que existem hoje. Agora, outro aspecto importante aqui tem a ver... Estamos mesmo a chegar ao fim, que é esse. Deixa-me só dar duas chegas aqui. Tem a ver com a diversificação das fontes de financiamento. Se nós queremos pesquisa, tem que haver financiamento. E não é só financiamento estatal. Nós temos que ter aí mecanismo de capital de risco. Por exemplo, o próprio fundo soberano que foi criado, que é para uma perspectiva de visualizar o nosso futuro, podia alocar uma parte do seu fundo em pesquisa e inovação. Os fundos não reembolsáveis, mesmo para investir naquelas pesquisas e para dar liberdade. Outro aspecto aqui importante também é a questão da capacitação e atração de talentos. Nós falamos, por exemplo, das bolsas. Será que é uma estratégia concreta para essas pessoas que receberam bolsa de mérito voltarem e serem devidamente enquadradas, serem apoiadas? Isto temos que pensar, porque não adianta capacitar. Não precisamos sair para as bolsas de mérito. Os bolseiros normais que chegam e vão pagos pelo Estado, que concluem a formação, têm que ter condição de depois serem enquadramento. Porque nós hoje temos que entender que o mundo hoje está numa disputa de talentos. Se nós mandamos os nossos estudantes para as melhores universidades do mundo e depois não criamos condições para eles serem absorvidos, lá fora podem ficar com eles e nós perdemos talento e fizemos investimento. Então temos que ter em conta isso. Aliás, é um problema com que a África se confronta justamente, que é a fuga de cérebros. Outro aspecto aqui, só para tocar, é a questão de apoiar a pesquisa e o pesquisador, que é o que nós falamos. Não basta apoiar a pesquisa, tem que apoiar o pesquisador. Porque nós hoje temos pesquisadores que não são valorizados. Uma pessoa que está a pesquisar, está a tentar criar alguma coisa, tem que ser valorizado. Agora, se eu sou um professor universitário que tenho que dar aulas nessa faculdade, noutra faculdade, para sustentar a família, depois tenho que fazer pesquisa, não sobra tempo. Então, eu tenho que apoiar efetivamente essa pessoa para ela ter condições de estar focada e concentrada em produzir conhecimento. Chegamos ao último ponto. O último ponto tem a ver com a colaboração entre a academia e o setor produtivo, que é o que nós falamos. Nós temos que transformar os produtos do conhecimento em resultado. E a única forma de fazermos isso é termos uma relação estreita entre o setor privado e a academia, porque a academia produz o conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser incorporado para depois gerar resultado para nós. Nesse aspecto, há um problema que o mercado de trabalho reclama, que é a falta de qualificação dos quadros que saem das instituições de ensino. Foi inclusive tema do encontro muito recentemente com um conjunto de universidades para se discutir formas de se melhorar os currículos, de melhorar os processos de aprendizagem, no sentido de eles, uma vez saindo das instituições, estarem aptos para as necessidades específicas do mercado de trabalho. Me parece que isto é um problema que não se resolve. Não estou a falar de mercado de trabalho, eu estou a falar o quê? Nós temos centros de pesquisa, por exemplo, em universidades. Nós temos uma empresa, por exemplo, que depara-se com um problema. Mas esse quadro tem que estar preparado para entender esse problema. As universidades têm, por norma, criar condições para formar e formar bem. Exato. Uma vez formando bem, uma vez tendo os seus centros de pesquisa, uma empresa pode chegar que tem um problema a uma universidade e dizer, olha, eu tenho este problema e eu preciso que vocês estudem esse problema. Por quê? Exatamente. Porque eu estou, como empresa, estou no meu dia a dia, no operacional. Eu preciso de vender, eu preciso de gerar resultado. Eu não posso parar a minha empresa para pensar só em inovação. Então, eu entrego para quem está a pensar, pensem,
com base naquilo que é o meu contexto, se precisarem de um técnico que entende dos processos, eu vos entrego e depois me tragam uma solução para eu incorporar nos meus processos rotineiros e inovar. Quesse Canito, aceitarias o desafio de no próximo ano voltares aqui e falarmos desse ponto, quando for desse aspecto, desse tema, quando sair o relatório de 2022? Aceitaria e espero que neste relatório nós tenhamos evoluído mais alguns pontos, mais sobretudo... Estão a ouvir-te lá em casa. Que haja mais coordenação e que nós assumamos sobretudo a inovação como uma estratégia de desenvolvimento para o nosso país. Uma prioridade. É prioridade. Ok. Muito obrigado então, Quesse Canito. Está feito o desafio, foi aceito. Contamos com ele no próximo ano, quando sair o relatório de 2022, para voltarmos a discutir. Claramente que a nossa expectativa é que até lá a nossa posição tenha melhorado, tenhamos saído da posição 132. Por hoje é tudo. Nós voltaremos no próximo sábado com mais um tema. Até daqui a 7 dias. Boa noite, meus amigos.